pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito Constitucional para Agente Penitenciário do Estado de Ceará. Você que está chegando já me conhece, sou o professor Lucas Martins e nós estamos aqui trabalhando os direitos fundamentais. Primeiro ponto do nosso conteúdo programático, né? Assim, pessoal, combinamos nos vídeos passados iniciarmos o curso por aquele que é o ponto mais cheio de detalhes, mais cheio de nuances, mais cheio de súmulas, de teoria, o ponto que tem mais detalhes a serem comentados. Daí, começamos exatamente por esse tema, o tema dos direitos fundamentais, beleza? Galera, nos vídeos passados, nos nossos dois primeiros vídeos, nós começamos a trabalhar aquilo que chamamos de teoria geral dos direitos fundamentais. E eu disse a você o seguinte: para entender os direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos políticos, nacionalidade, enfim, pessoal, para a gente compreender bem todos os direitos fundamentais em espécie, nós devemos antes dar um passo atrás e compreender aquilo que a doutrina chama de teoria geral dos direitos fundamentais. Show de bola? E aí, dentro dessa teoria geral, nós diferenciamos direitos fundamentais de direitos humanos, né? Vimos que a diferença é meramente formal, onde o direito está previsto, se na Constituição, direito fundamental, se em um tratado internacional, direito humano. É assim? E começamos a trabalhar o surgimento dos direitos fundamentais. Vimos que esses direitos ditos fundamentais surgiram na segunda metade do século XVIII, como uma forma de proteger os indivíduos em detrimento dos abusos que aquele Estado, o Estado absoluto, cometia, né? Os direitos fundamentais, os chamados direitos de primeira geração, surgiram no intuito de proteger o indivíduo dos abusos cometidos pelo Estado. Tranquilo, pessoal? Só que vimos que esses primeiros direitos, que surgiram na segunda metade do século XVIII, não foram os únicos a surgirem. Por quê, pessoal? Porque com o decorrer da história, novos direitos fundamentais foram surgindo. Com o decorrer da história, com o passar do tempo, né, assim, aquilo que não era fundamental passou a ser e novos direitos foram surgindo. Os chamados direitos fundamentais de segunda geração e os chamados direitos fundamentais de terceira geração. No vídeo passado a gente fez uma tabela trazendo cada um desses direitos, trazendo a época de surgimento de cada um desses direitos, trazendo o nome do Estado, trazendo o fundamento, o valor por trás do surgimento deles, liberdade, igualdade ou fraternidade, e trazendo os destinatários de cada um desses direitos, aqueles que eram titulares dos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Tudo bem? Isso dentro do estudo das gerações, das dimensões dos direitos fundamentais. E pessoal, quando cai em prova, geralmente a tendência, quando isso é cobrado, gerações dos direitos fundamentais, a tendência é que a banca cobre até a terceira geração. Primeira, segunda e terceira. As gerações que nós trabalhamos no vídeo passado. Só que acontece, gente, como eu adiantei anteriormente, há quem diga que nós já temos uma quarta geração, uma quinta ou até uma sexta geração de direitos fundamentais. Eu não costumava trazer quarta, quinta geração para a nossa aula, porque é um concurso nível médio, né? O foco vai ser mais cobrar a literalidade da Constituição e quando cair alguma coisa de gerações, cobrarem primeira a terceira. Mas, como no ano passado, a gente teve prova de concurso abordando a quarta e a quinta geração, por precaução, por estarmos aqui preparando um curso aprofundado, um curso completo, eu vou rapidinho comentar com você quais os direitos da quarta geração e quais os direitos fundamentais da chamada quinta geração. Tudo bem? Gente, detalhe, tanto os direitos da quarta como os da quinta, a doutrina diz que são direitos que estão surgindo ainda, né? São direitos que estão surgindo. Primeira, surgiu na segunda metade do século XVIII. Segunda, primeira metade do século XX. Terceira geração, segunda metade do século XX. Segunda foi na primeira, né? Segunda geração, primeira metade do século XX, corrigindo. Terceira geração, segunda metade do século XX. Tudo isso você já tem anotado da nossa aula anterior. E os direitos de quarta e quinta são direitos que estão surgindo ainda, tá legal? São direitos que surgiram basicamente a partir da globalização. Segunda
metade da década de 80, década de 90, quando o mundo virou de cabeça para baixo, quando a gente entrou naquela era da globalização, era digital. E aí, com essa evolução, surgiram novos direitos fundamentais. Direitos de quarta e de quinta geração. Tranquilo? Detalhe importante. Tem uma corrente tradicional que fala assim, ó, os direitos de quarta geração são esses. Os direitos de quinta geração são esses. Isso é a doutrina tradicional, a doutrina clássica. Mas tem um cara, que inclusive é nosso conterrâneo aqui, Paulo Bonavides, professor Paulo Bonavides, professor aqui da UFC, uma referência no direito constitucional aqui no mundo, que ele traz novos direitos fundamentais de quarta e quinta. Então, para facilitar, gente, para enxugar, direitos fundamentais de quarta e quinta vão ser esses e esses, de acordo com a corrente que sempre disse isso. Só que chegou um cara muito importante, Paulo Bonavides, falando, não, para mim, direitos fundamentais de quarta geração são esses e de quinta são esses. Então eu vou ter uma corrente tradicional e a corrente do professor Paulo. Professor, isso não é exagerado não trazer para o curso? Não é, porque já cobraram. E como caiu em concurso, a gente tem que saber. Tá bom? Só decora, gente. Só decora. É assim, vamos lá para a lousa que você vai marcar comigo. Ó, tá vendo aqui, ó? Ainda no estudo das gerações, dimensões dos direitos fundamentais, além da primeira, segunda e terceira, eu vou ter a quarta e a quinta geração. Eu tenho os direitos fundamentais de quarta e quinta, segundo uma corrente tradicional, e eu tenho os direitos fundamentais de quarta e quinta, segundo o professor Paulo Bonavides. O que eu vou fazer? 1, 2, 3, você vai dar o pause, vai anotar essa tabela no caderno, e aí quando você tiver com essa estrutura pronta, você volta pro vídeo pra gente marcar juntos. Beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, pause. Pronto. Se você tá vendo agora, é porque você já anotou a tabelinha e a gente pode marcar. Tranquilo? Pessoal, você vai perguntar, ó, professor, quais são os direitos fundamentais de quarta geração? Para a corrente tradicional, marque comigo, ó, direitos de quarta geração são os direitos ligados, anote, ó, a propriedade genética. Propriedade genética. Beleza? O que é isso, professor? Propriedade genética tem a ver com genes, tem a ver com biologia, biotecnologia. Vem para cá que eu vou lhe dar exemplos. Ó. Já ouviu falar num negócio chamado clonagem humana? Né? Quem já assistiu a novela O Clone, lembra? Lembra, Litinho, da Jade, do Lucas? Somente por amor a gente põe a mão. Pois é. Quem lembra do clone vai lembrar, gente. Clonagem humana é um negócio que mexe com os genes da pessoa. Você fazer uma pessoa idêntica à outra, né? Isso tem a ver com propriedade genética. Isso é direito de quarta geração. Olha outro direito de quarta que mexe com genética. Inseminação artificial, né? Assim, aquele pessoal que não consegue ter menino pelas vias, vamos dizer assim, pelas vias naturais, né? Pelas vias do amor, da carne, pode procurar um consultório médico, porque hoje a medicina avançou a ponto de você fazer inseminação em laboratório e com isso ter uma fecundação feita de forma artificial, né? Pega o material genético da mãe, o material genético do pai e aí faz a fecundação in vitro, a chamada fertilização in vitro. Tem ou não tem a ver com genética? Total. Então isso é direito de quarta geração. Professor, estou começando a entender, tá? E agora tem outro exemplo que você vai entender. Se você está assistindo, é possível até que você fique feliz com esse exemplo que eu vou lhe dar. O Elito com certeza vai gostar desse exemplo. Ó, sabe o que tem a ver com propriedade genética, pessoal? Sabe o que tem a ver com propriedade genética? Meu amigo Valber está entrando agora aqui, ó. Vem, Valber, vem. Um exemplo para você, ó. Um exemplo de direito de quarta geração que tem a ver com propriedade genética. Sabe qual é, Elito? Ó, mudança de sexo. Mudança de sexo, meu amigo. Roberto virou Roberta. Isso é propriedade genética. E bote gene aí na história, né? Gente, direito fundamental de quarta geração é isso. Tudo bem? Beleza? Vamos pra frente, então? Volta lá pro quadro. Olha só. Direitos de quarta geração tem a ver com propriedade genética. Direitos de quinta geração tem a ver com o quê, pessoal? Anote. São os direitos virtuais. São os direitos virtuais, pessoal. Direitos virtuais. Tá legal? Direitos virtuais. Então, direitos fundamentais de quarta são direitos ligados à propriedade genética. Exemplo, mudança de sexo,
exemplo, inseminação artificial, exemplo, clonagem humana, tudo bem? Direitos de quinta geração, direitos virtuais. Professor, o que é direito virtual? Vem comigo, vai lá que eu vou lhe dar um exemplo, ó. Tudo que tem relação com novas tecnologias, ele tinha fera nisso, o nosso cara da nova tecnologia, né? Direitos virtuais, pessoal, os chamados crimes cibernéticos, crimes que ocorrem pela internet, né, pelas redes eletrônicas, você usar a foto de uma pessoa e divulgar no Facebook, crimes que ocorrem pelo WhatsApp, tudo que tem a ver com novas tecnologias entra na história dos direitos virtuais. Direitos de, não primeira, não segunda, terceira, nem quarta, quinta geração. Tudo bem? Então, para a corrente tradicional, direitos de quarta geração são os direitos ligados à propriedade genética. Para a corrente tradicional, direitos de quinta são os direitos virtuais. E para esse cara, professor, para esse tal de Paulo Bonavides aí, o que é direito de quarta e de quinta? Vamos anotar. Vamos lá. Para o professor Paulo Bonavides, por sua vez, os direitos de quarta geração são 3, ó. Direito, só anota, gente, direito à democracia. O professor Paulo fala que a democracia, o regime democrático, é um direito fundamental de todos, é um direito fundamental que todo Estado, para falar em direitos fundamentais, deve primeiro ser democrático, né? Estados totalitários, ditatoriais, não combinam com direitos fundamentais. Além da democracia, pluralismo, anote, ó, pluralismo político. Então, para se falar em direitos fundamentais, ele diz que deve haver um direito fundamental prioritário, vamos dizer assim, que é o pluralismo político. Todo Estado deve respeitar ideologias políticas diferentes e não adotar uma única ideologia, tá legal? E além disso, o direito fundamental à informação. Tranquilo? Direito fundamental à informação também é um direito fundamental, de acordo com o professor Paulo Bonavides, direito fundamental de quarta geração. Então vem na prova, ó. Direitos fundamentais de quarta geração. Quais são, pessoal? Tá aí já, ó. Tá aí já. Eita, que eu fiz besteira. Cadê? Aqui. Pronto. Direitos fundamentais de quarta geração. Propriedade genética. Ou, para o professor Paulo Bonavides, também é direito de quarta geração o quê? Democracia, pluralismo político e informação. Certo? Direitos de quinta geração. Direitos de quinta geração são os chamados direitos virtuais. E para o professor Paulo, anote. Direito fundamental de quinta geração para o Paulo Bonavides é o direito à paz. Direito à paz. Tranquilo? Aí você vai falar, vem comigo, você vai falar, professor, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu vi com você no vídeo anterior que o direito à paz é um direito de terceira geração. E você está me dizendo agora que é de quinta? É terceira ou é quinta? Pois é, pessoal. Para a corrente majoritária, o direito à paz é um direito de terceira geração. Mas o professor Paulo Bonavides, ele tem páginas e páginas escritas em uma tese, dizendo que, porque para ele, a paz, que seria um direito de terceira, foi transferido para um direito de quinta geração. Não precisa saber disso. Basta saber o quê? Que para Paulo Bonavides, paz é um direito de quinta. Tudo bem, gente? Olha lá, então, quarta geração. Olha aí em cima de mim, ó. Quarta geração. Propriedade genética, democracia, pluralismo político e informação. Quinta geração, direitos virtuais e o direito à paz. Vamos exercitar para eu lhe provar que isso tem caído em concurso. Vem comigo, ó. Questão envolvendo agora gerações quarta e quinta. Olhe e perceba que a questão é do ano passado, hein? 2016. Vamos lá. De acordo com Freire Mota, professor, pelo amor de Deus, cara, quem é Freire Mota? Eu até sei quem é Paulo Bonavides, que você acabou de me dizer, mas esse cara eu não sei. Se acalme, ó. E aqui vai uma dica de prova. Não se aperreie com o começo da questão. Porque eles às vezes colocam isso aqui para você ficar doido e para você ficar desestruturado emocionalmente. Mas a resposta está no final. Então leia o item todo, tranquilo, respire fundo, que aí depois você vai ver como a coisa vai fazer sentido. Ó. De acordo com esse cara aqui, Freire Mota, a Constituição expressa uma preocupação extrema com a dignidade da pessoa humana. Inclusive a gente vai ver, pessoal, que dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Brasileira, mas isso é lá no final do curso, tá? E sua preservação. Esse seria o desejo por uma sociedade mais justa e solidária.
a ética. Assim representa o respeito ao direito do próximo. Professor, não entendi ainda. Leia até o final. Vamos lá. Nesse sentido, o impacto das novas tecnologias... Opa! Isso aqui é importante ou não é, gente? Novas tecnologias em rede sobre os direitos fundamentais. Olha lá. Nesse sentido, o impacto das novas tecnologias em rede sobre os direitos fundamentais representa um fator específico dos direitos de quinta geração. Certo ou errado? Olha a tabelinha. Falou direitos virtuais, falou novas tecnologias em rede, falou o quê? Quinta geração. Olha que massa, galera. Resposta certo ou errado, corretíssimo o nosso item. Tá bom? Se vir uma questão dessa na prova, você acerta e o teu candidato erra com toda certeza. Vamos lá. Mais uma. Também de 2016, galera. Também de 2016, outra prova. Olha lá. Dentre os direitos fundamentais, correspondem aos direitos de quarta dimensão. Olha lá. A democracia direta, ao pluralismo, à informação e à biotecnologia. Bio lembra genética, ou seja, lembra propriedade genética. Meus amigos, olha lá, hein? Tá certo ou não tá? Democracia, pluralismo, informação, biotecnologia. Isso é ou não é quarta dimensão? Me responda. Tá aqui, tá na sua tabela. Quarta geração. Propriedade genética, democracia, pluralismo, informação. Corretíssima a questão. E perceba que aqui trouxe as duas classificações. Tanto de acordo com a corrente majoritária, como de acordo com a corrente do professor Paulo Bonavides. Questão correta, portanto, gente. Não erra mais isso na tua prova. Show de bola? Maravilha? Vamos pra frente. E agora sim, pessoal. Olha lá. Vem pra cá. Com isso, a gente fecha o estudo das gerações dos direitos fundamentais. E agora a gente passa a um outro ponto dentro da teoria geral dos direitos fundamentais. Lembrando, vimos a diferença de fundamentais e direitos humanos. Primeiro ponto. Segundo ponto, vimos o surgimento dos direitos fundamentais. Terceiro ponto, além do surgimento, vimos a evolução dos direitos fundamentais, dentro das chamadas gerações ou dimensões. Quarto ponto da teoria geral é compreender as características dos direitos fundamentais. Certo? E a primeira característica, pessoal, dos direitos fundamentais tem a ver com o estudo das gerações. Olha lá, vamos aqui trabalhar essa ideia de forma conjunta. Ó. Quando os primeiros direitos surgiram, gente, pode até fechar em mim agora, não tem problema não. Pode até fechar aqui, ó. Vamos lá, relembrando o que a gente já vem falando. Quando os primeiros direitos fundamentais surgiram? Surgiram na segunda metade do século XVIII. A gente está trabalhando essa ideia desde o nosso primeiro vídeo, não é assim, pessoal? Com o surgimento do Estado de Direito, que entrou no lugar do chamado Estado Absoluto. Maravilha. Pergunto. Pessoal, século XVIII, 1700 e tanto, pra cá, 2017, a sociedade mudou ou não mudou? A Ave Maria se mudou, né? Mudou demais. A sociedade evoluiu, né? Mudou muito. Gente, se o direito visa regulamentar a vida em sociedade e a sociedade evolui, é ou não é natural que o direito deva evoluir também, gente? É ou não natural que as leis, que as constituições devam evoluir conforme a própria sociedade evolui? Total. Ou seja, você pode concluir o seguinte: aqueles direitos fundamentais que eram suficientes no século XVIII, não mais seriam suficientes com a evolução da sociedade. Na medida em que a sociedade evolui, ou seja, na medida em que a história é escrita, né, assim, aquilo que não era fundamental antigamente pode vir a ser. Conclusão, novos direitos fundamentais passam a existir. Ou seja, pessoal, os direitos fundamentais, eles não são estanques. Como assim, professor? Os direitos fundamentais não são apenas aqueles que surgiram no século XVIII. Não. Com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, com o decorrer da história, aquilo que antes não era fundamental passou a ser. Ou seja, os direitos fundamentais, eles estão surgindo sempre, na medida em que a história caminha. Na medida em que a sociedade evolui, com o passar da história, com o passar dos anos, os direitos fundamentais estão surgindo. Surgem novos direitos fundamentais. Qual é isso? Qual é a característica? Historicidade. Os direitos fundamentais são históricos. Qual é a ideia? Exatamente essa. Aquilo que não era fundamental há uma época atrás,
pode vir a ser fundamental hoje. E aí surgem novos direitos fundamentais. Tranquilo? Por que eu estou trazendo essa característica logo, galera? Porque tem tudo a ver com as gerações. Tem ou não tem? Exatamente pelos direitos serem históricos é que eu tenho gerações. A história evolui, os direitos também. Surgem novos, surgem as novas gerações. Show? Outro detalhe. Os direitos fundamentais, quando eu falo que eles são históricos também, pessoal, além da questão quanto à época, né, de com o passar dos anos estarem nascendo novos direitos fundamentais, a característica da historicidade também tem relação com as culturas. Porque, gente, aquilo que é direito fundamental no Brasil, não necessariamente é direito fundamental no Irã, na Arábia Saudita, concorda, Elitinho? Por quê? Porque cada país tem a sua história, tem a sua cultura, seu costume. Por exemplo, se você for falar de direito a voto para a mulher lá na Arábia Saudita, por exemplo, não existe. Se você for falar de vedação à tortura lá, onde algumas pessoas são apedrejadas, não existe essa vedação à tortura, essa garantia fundamental. Por que não? Porque aquele país tem a sua história. Conclusão, o que é direito fundamental em um país, não necessariamente é direito fundamental em outro. Em virtude do quê? Da característica da historicidade dos direitos fundamentais. Show de bola, beleza pura? Tranquilo? Então olha só, primeira característica legal. Vamos aqui para outra. Mas antes, tem uma questão para a gente trabalhar sobre a historicidade. Olha lá, questão de 2016. Galera, não custa lembrá-los da qualidade das questões que a gente está trazendo. Ó. Quase tudo questão recentíssima de concurso público. Para você ver na prática como que tudo isso que a gente está trabalhando na parte teórica tem aparecido. Leia comigo, ó. Pode-se afirmar que os direitos fundamentais são uma construção histórica. Isto é, a concepção sobre quais são os direitos considerados fundamentais varia, pessoal, olha lá, de época para época e de lugar para lugar. É ou não é? É, sim, senhor. Que o que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas. Certo ou errado? Eu ouvi daqui. Corretíssimo. Por que isso está certo? Porque é exatamente a característica da historicidade dos direitos fundamentais. Legal, né? Vamos lá. Mais uma característica. Então, a historicidade, ó. Ok. Trabalhamos. Certo? Trabalhamos. Gente, vem comigo. Preste atenção no seguinte, ó. Estudar as características, né, dos direitos fundamentais é responder a seguinte pergunta. Se esse direito não é um direito qualquer, mas um direito fundamental, isso quer dizer o quê? Qual é a consequência desse direito não ser um direito qualquer, mas ser um direito fundamental? Qual é a consequência? Ou melhor, quais são as consequências? São exatamente essas características que a gente vai estudar. Por ser um direito fundamental, ele é um direito relativo. Por ser um direito fundamental, ele é irrenunciável. Por ser um direito fundamental, ele é inalienável, imprescritível, universal, não taxativo e tem incidência tanto vertical como horizontal. Professor, mas tem direito que não é fundamental? Claro que tem. Elitinho anda de moto ou de carro? Moto. Imagine que o Elitinho sai daqui. Não, imagine não. Vou pegar um exemplo prático, recente. Nosso monitor e futuro professor aqui do curso, professor Gustavo Vígio, Lucas Emídio, meu xará, inclusive, que já tem nome de professor, né? Luquinha, é ou não é? Pois é. O Luquinha hoje estava meio cabisbaixo, porque ele relatou que bateram no carro dele. Tudo bem. Se bateram no carro do Lucas e o Lucas não teve culpa, a culpa foi do outro cara que colidiu, nasce para o Lucas um direito, pessoal. O direito de ser indenizado pelos danos materiais que ele sofreu com a colisão, concorda? Tem ou não tem um direito aqui? Tem. Mas é um direito fundamental? Não é. É um direito que não é fundamental. É um direito meramente patrimonial, econômico. Tá legal? Isso para lhe provar que existem direitos comuns e existe direito, ó, que tem um nível acima. Direito fundamental. Certo? Direito fundamental. E por ser direito fundamental, esses que a gente vai estudar no decorrer do curso, eles têm algumas características, que são essas que estão aqui no nosso quadro. Show de bola? Vamos lá. O que é, gente, dizer que o direito fundamental, que os direitos fundamentais são relativos, pessoal? É o seguinte, não há direito absoluto. Então, ó, bote aqui, ó. A conclusão de falar que eles são relativos é que eles não são absolutos.
não são absolutos. Certo? Vamos lá dar exemplos para você entender isso aqui, ó. Vem comigo. Seguinte. Existe o direito fundamental à vida, à propriedade, às várias liberdades, liberdade de profissão, liberdade de informação. Tudo isso é direito fundamental. Só que, pessoal, os direitos fundamentais não são absolutos. Por quê? Porque em algumas situações é possível que o teu direito seja colocado de lado, seja relativizado. Por exemplo, existe o direito fundamental à vida? Existe. E o direito fundamental à vida, no seu sentido negativo, no seu sentido primário, vamos dizer assim, é o direito que você tem de ninguém lhe matar. É o direito que eu e você temos de nascermos e continuarmos vivos. Tudo bem? Direito fundamental à vida. Agora, esse direito, se fosse absoluto, em hipótese alguma, alguém poderia tirar a sua vida. Só qual é o detalhe? A própria Constituição diz que, caso o Brasil esteja em guerra declarada, é possível a pena de morte. Ou seja, se em guerra declarada é possível a pena de morte, nesse caso, eu não estou relativizando o direito fundamental à vida. Aquele titular do direito à vida, naquele momento, está perdendo, está tendo uma relativização no seu direito fundamental. Deu para entender, pessoal? Você tem ou não tem direito fundamental à intimidade? Por exemplo, o que você faz na sua casa, dentro da sua casa, diz respeito a você. Só entra na tua casa se você autorizar. É verdade. Mas se você estiver cometendo um crime lá e eu entrar para fazer uma prisão em flagrante, o teu direito à intimidade vai ser relativizado. Deu para entender? Alguns exemplos, ó. Outros exemplos. Em algumas situações, pessoal, nós temos o chamado choque entre dois direitos fundamentais. Em alguns casos, é possível que eu esteja querendo exercer o meu direito fundamental e o Elito esteja querendo exercer o dele. Só que para o Elito exercer o dele, viola o meu. Para eu exercer o meu, viola o dele. Como é que a gente resolve isso, essa colisão? Cada caso concreto, o juiz vai dar uma solução. Para cada caso concreto, o juiz vai dizer qual é o direito que, naquele caso, deve se sobrepor ao outro. Quando um direito se sobrepõe ao outro, o outro vai ser o quê? Relativizado. Exemplo, eu dou sempre esse exemplo em casa, né, em sala. Imagine uma senhora de 93 anos chamada Dona Maria, tá? Se você é Dona Maria, não se ofenda, tá? É um exemplozinho só. Não tem nada com o nome Dona Maria. Poderia ser Dona Zuleide, Dona Zumira. Tanto faz. Imagine que você é Dona Maria. E aí, você, Dona Maria, de 93 anos, está tendo relações carnais com um jovem de 17. Eita véia danada. Isso pode acontecer? Claro. Claro que pode, não pode, Tim? O amor não tem limites, né? O amor não tem limite de idade. Dona Maria é uma senhora muito simpática, idosa, mas muito simpática. Encantou um rapaz chamado Felipe, 17 anos. E aí começou a ter várias relações sexuais com este jovem bem maduro para a idade, não é mesmo? O que aconteceu, pessoal? Um jornal aqui, vamos supor, o Diário do Nordeste, achou curioso esse relacionamento e resolveu publicar uma matéria relatando esse relacionamento entre Dona Maria, 93, e Filipão, 17 anos de idade. Dizendo que Dona Maria tem relações sexuais com um menino de 17. Dona Maria se sentiu ofendida. E aí ela alegou o quê? Que isso feria o direito à intimidade. Concorda? Com quem eu tenho relação sexual desde ter, diz respeito a mim, disse Dona Maria. Então, ela alegou aqui um direito fundamental à intimidade, à privacidade, concorda? Só que o Diário do Nordeste alegou um outro direito fundamental. O direito fundamental de informação, a chamada liberdade de informação, liberdade de informar. E aqui, mais especificamente, a liberdade de imprensa, que é um direito fundamental. Tenho ou não tenho dois direitos fundamentais em choque, galera? Tenho. De um lado, o direito à intimidade de Dona Maria, do outro, o direito à liberdade de informação daquele jornal. Qual é o direito que vai sopesar? Qual é o direito que vai se sobrepor? E qual é o que vai ser relativizado? Muito provavelmente, nesse caso, o juiz, quando se deparar com a situação, vai falar, olha, nesse caso específico, deve ser preservada a intimidade, Dona Maria. Então eu vou relativizar a liberdade de informação. Agora, imagine, uma situação um pouco diferente. Imagine você que passou para a GPEM, foi nomeado, empossado, e no primeiro mês, trabalhando como agente penitenciário,
você se deparou com uma situação que você não sabia. E se você não sabia, não diga que você foi meu aluno, porque eu falo isso, tá? Você não sabia que aquilo que você ganhava, viu, Elito? Ó, aquilo que o AGPEN ganha, todo mundo sabe. O cara entrou como agente penitenciário e ficou triste, porque descobriu que o subsídio dele, ou melhor, a remuneração dele, é divulgada para todo mundo saber. No portal da transparência, né? Ele, não pode. O que eu ganho diz respeito a mim. Isso é a minha privacidade. Só que do outro lado tem a liberdade de informação. E outra, nesse caso, perceba que eu tenho os mesmos direitos fundamentais. Eu tenho você alegando privacidade, o que eu ganho diz respeito a mim, não tem que ser divulgado por aí. E eu tenho a administração pública publicando, né, informando quanto você ganha. Liberdade de informação, certo? Nesse caso, pessoal, qual é o que vai prevalecer? A liberdade de informação. Sabe por quê? Porque quem te paga é o povo. Você é agente público. Logo, o dinheiro que é usado para pagar você é dinheiro público. Se é dinheiro público, quem paga é o povo. O povo tem ou não tem o direito de saber como que a verba pública está sendo gasta? Tem. Então perceba, eu trago esses dois exemplos, da Dona Maria e do servidor público. Por quê? Porque nesses exemplos eu tenho os mesmos dois direitos fundamentais, privacidade e liberdade de informação. Mas eu uso para provar a você que quem vai definir qual direito vai ser relativizado em cada caso é o caso específico. Beleza? Então, tudo isso tem relação com a história de que os direitos fundamentais são relativos, não são absolutos. Em algumas situações é possível você ter o seu direito restringido, ou para prevalecer o de outro. Tudo bem? Para prevalecer um outro direito fundamental. Então, tá aí, ó. Direitos fundamentais são relativos. Sinônimo, ó. Históricos, relativos. Sinônimo de relativos. Bote assim, são limitados, tá bom? São limitados. E não ilimitados. Tudo bem? Show de bola, né? Show de bola. O nosso bloco está chegando ao fim, mas antes, olha lá, dá pra gente fazer uma questãozinha rápida. Preste atenção. No sistema constitucional brasileiro, questão também 2016, pode-se dizer que há direitos ou garantias fundamentais que se revistam de caráter absoluto. Certo ou errado, pessoal? Questão errada. Tá legal? Por quê? Porque os direitos fundamentais são relativos. Tudo bem? São relativos. E aí, pessoal, olha lá. Além disso tudo, nós temos o quê? Outras características muito importantes. Irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis, mas fica aí que isso a gente conversa no nosso segundo bloco. Tranquilo? Rapidez, estamos de volta. Valeu, pessoal. Até já já.